alguns bairros, algumas casas, e na minha casa, por exemplo, Nivaldo, nós estamos ainda naquela disputa ainda, sei que já passou a data, mas é assim, ninguém quer montar árvore porque ninguém quer desmontar depois, entendeu? Hoje eu chamei a Sofia, falei, Sofia, vamos montar? Ah, eu não, depois eu tenho que desmontar. E aí a árvore está na caixa, irmãos. Mas eu gosto da árvore. Acho até que a gente podia ter uma árvore aqui na igreja, né, irmãos? Bonito. Aquele símbolo bonito. A lenda diz que a primeira árvore de Natal, entre muitas lendas possíveis, né? Uma delas diz que foi Lutero, o reformador, que quando vinha lá em Genebra com seu cavalo, ficou perplexo ao ver em meio à nevasca, as árvores não resistiram ao gelo, e ele viu um pinheiro verdinho, e ele ficou ali olhando o brilho, o reflexo da luz, do luar no pinheiro, e ficou pensando, assim como o pinheiro sobreviveu à exigência, sobrevive à morte, o meu Salvador resistiu à morte. Então, tem gente que fica falando um monte de coisa, as coisas têm o valor que nós atribuímos a elas, irmãos. Nada tem valor em si mesmo, nós que atribuímos valor às coisas. Se você falar que isso aqui é um móvel santo, para você é. Se você falar que isso aqui é um móvel vulgar, é você que atribui valor às coisas. As coisas não têm valor nelas mesmas. Por isso, esse brilho, essas luzes, este momento que traz uma alegria especial e que aponta para Jesus que falou, eu sou a luz do mundo. É um momento especial. Veja, nos bairros, algumas casas já têm umas luzinhas. Acho bonito, acho legal. As luzes estão aí espalhadas em toda parte. E esse momento está chegando, o comércio se ilumina, as casas se iluminam. Lá em casa nós vamos perder a preguiça e vamos montar a árvore de Natal, mas eu não estou me comprometendo a desmontar. Né? Vamos ver como é que a gente vai resolver essa negociação. E é tudo iluminado. As luzes são um símbolo. O apóstolo Paulo chama Deus de o Pai das luzes. E como acabei de falar, segundos atrás, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Por isso, então, a iluminação do comércio, a iluminação das casas, a iluminação dos bairros, dos logradouros aí, dos monumentos públicos, legal, traz alegria. Mas a nossa questão, que não podemos deixar de lado em hipótese alguma, é que muito mais, ou não apenas, os bens móveis devem ser iluminados, os espaços de convívio devem estar sujeitos às luzes. Muito mais do que isso, a Bíblia ensina, aprendemos e somos desafiados a sermos pessoas que iluminam. Pessoas que têm um brilho na sua conduta, no seu caráter, no seu ânimo, na sua disposição, na sua maneira de encarar a vida, que fazem com que o ambiente seja iluminado. Vejam vocês que o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, escreveu assim, que nós devemos nos portar, agir como astros, em meio a uma geração corrupta, imersa nas trevas. A fala do apóstolo Paulo aponta para um mundo que tem muita coisa escondida, muita coisa feia, muita coisa que não pode nem ser descrita, muita feiosidade, e que o povo de Deus, com a sua verdade, como cantaram as crianças, de maneira linda, com suas armas da justiça, suas disposição de luta, de enfrentamento, de posicionamento, o povo de Deus, por conta da transformação que experimentou, deve contrastar com este mundo. E contraste é essa palavra mesmo. Você já viu numa joalheria, ainda que numa vitrine de uma loja, você já percebeu isso? Já percebeu que as joias são colocadas numa caixa de veludo escuro, azul escuro, preto, e coloca a joia ali destaca. E é isso que se espera, que aqueles que tiveram um encontro com Jesus contrastem
Enquanto no mundo há violência, em nós há paz. Enquanto no mundo há gritaria, em nós há tranquilidade, serenidade. Enquanto no mundo tem malandragem, querendo levar vantagem, em nós deve se manifestar a justiça. Enquanto no mundo há algum tipo de indisposição, traição, falta de compromisso, em nós há dedicação, seriedade, verdade. Essa é parte da operação de Jesus em nossa vida, que sim, trabalha na nossa vida e nos prepara para a vida eterna, para a eternidade, para a salvação, mas nos prepara para vivermos aqui de maneira diferente. E esse viver da maneira diferente, nas palavras do próprio Jesus, dizem que resultam em glórias a Deus. A Bíblia diz, está em Mateus capítulo 5, versículo número 16, que a nossa conduta deve contrastar de tal maneira que aquilo que nós fazemos, que nós produzimos, que nós adquirimos, que nós produzimos no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, que os lugares por onde nós passamos estão sendo observados pelas pessoas. E a fala de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo número 16, é a seguinte: olha, que brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quando nós somos bons profissionais, alguém que é sério, que não é invejoso, alguém que é criterioso, dirá assim: essa vida glorifica a Deus. Olha, queria ter alguém como ele na minha equipe, queria ter alguém como ele comigo. É uma pessoa diferenciada, o nome de Deus é glorificado. Quando nós somos crentes, quando nós cuidamos da casa de Deus com capricho, com zelo, colocamos as coisas que nós colocaríamos nas nossas casas, é exatamente isso, irmãos. As pessoas vêm, os visitantes, olha como eles são caprichosos, glória a Deus pela vida deles. Quando nós cuidamos das coisas, como assumimos nossa condição de mordomos, de quem sabe que está aqui de passagem e que tem que administrar o que lhe foi confiado, seja um carro, uma casa, uma bicicleta, seja o que for. O crente, eu tinha um amigo, o Senhor já o recolheu, que ele veio de uma outra denominação, que não é muito presente no Brasil, e aqueles pastores alemães, quase o nome do cachorro, né? Mas não estou falando do cachorro, não, estou falando do ministro religioso da Alemanha, que eles, diferente dos pastores brasileiros, os pastores lá da Alemanha, daquela denominação, visitavam a casa dos membros, e na visita na casa dos membros, passava o dedo em cima da estante, olha. A irmã está sendo uma boa crente, o irmão está sendo um bom crente, o irmão está sendo um crente relapso. É cultura de um povo, né, irmãos? O jeito que nós conduzimos, o jeito que nós vivemos, acreditem, glorifica a Deus. Resulta em admiração e as pessoas falam, eles são pessoas sérias, são pessoas especiais. Estou dizendo tudo isso para você, já falei do Paulo falando que a gente tem que brilhar como astros, já falei que Jesus disse que nós temos que brilhar para que as pessoas glorifiquem o Pai que está no céu, para já trazer você para o meu argumento dessa noite, que é a necessidade de ter gente iluminada, gente que brilha, gente que reflete o brilho que emana de Deus. Deus é luz, brilha, o brilho dele, nós estamos na presença dele, incide sobre nós e reflete e ilumina este mundo. Mais do que ruas iluminadas, mais do que prédios iluminados, mais do que logradores iluminados, que comércios iluminados, precisamos de gente iluminada. E acredite, a bênção de Deus sobre a sua vida faz você brilhar, faz você contrastar, faz você, de alguma maneira, ser notado. E para isso nós precisamos estar, meus irmãos, na presença de Deus. Isso não é obtido gratuitamente, isso não é obtido por decreto, isso é obtido por convívio. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Ou seja, trazendo para a figura da nossa conversa de hoje, e o sangue de Jesus nos tira de todas as trevas. Se andarmos na luz, se estivermos com Deus, se estivermos em comunhão, irmãos, o brilho será inevitável, será uma realidade experimentável em nossas vidas. E ali nós seremos vistos como profissionais diferentes, vistos na escola como alunos diferentes, vistos, aproveitando até o tema dos nossos jovens, como gente que influencia e não gente que é influenciada, gente que conduz e que não é conduzido. A Bíblia tem um exemplo real desse acontecimento, e eu quero ler com você. O exemplo real de alguém que esteve na presença de Deus, que em obediência a Deus, naquele tempo de convívio, ouviu algo especial, diferenciado de Deus, e quando ele saiu daquele tempo, daquela missão, e voltou para o convívio, aquela pessoa estava brilhando. E eu quero incentivar você a isso, a estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus de uma maneira especial e começar a brilhar. Vamos ler essa história juntos? Abrindo nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo número 34, começando a leitura no versículo número 28. Êxodo, capítulo número 34, começando no versículo número 28. Enquanto as Bíblias abrem, você pode também acompanhar no telão, mas sempre marcar na sua Bíblia, é sempre mais legal. Você ter uma relação com a sua Bíblia é algo diferenciado. Obrigado, Moisés. É algo diferenciado que traz para você experiências, um lugar para você recorrer no meio dos desafios da vida. Êxodo capítulo 34, a leitura começa no verso 28. A Bíblia diz assim: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante este tempo, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão, o irmão de Moisés, e os demais israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, ficaram com medo de se aproximar dele. Moisés acalmou, aproximando-se dele, chamou: Arão, líderes da comunidade, aproximem-se. E Moisés conversou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou de Moisés. E Moisés lhes transmitiu as instruções que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu, até a hora que ele saía. Depois, transmitia ao povo as instruções que tinha recebido do Senhor. E os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então, Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar a falar com o Senhor em outra oportunidade. Irmãos, que texto lindo, que texto rico, que texto cheio de simbolismo, de beleza, que desperta a nossa criatividade. Imagine você então, um líder que se separa, que reserva um tempo todo especial e sobe ao monte, e tem ali uma dedicação, uma consagração a Deus, e de Deus recebe instruções, e quando desce algo sobrenatural, algo que faz
com que aquele momento seja ainda mais místico, mais mágico, mais transformador. Ver aquele homem com o rosto brilhando, o povo fica até apavorado. O que é isso? O Eric Van Darwin escreveu, né, um livro lá, acho que na década de 70, de 80, eram os deuses dos astronautas, né? E ele pega algumas dessas experiências de Moisés para falar de coisas espaciais, de coisas de extraterrestres, mas é a experiência com Deus, não tem nada que buscar para além daquilo que a Bíblia diz. A experiência com Deus é transformadora, é especial e é algo então que nos coloca numa condição de destaque. Mas no meio dessa experiência tem uma casca de banana aí. No meio dessa experiência tem uma mancadinha que aconteceu, que a nossa leitura rápida talvez nos deixe passar batido. E traz uma advertência para nós. Mesmo fazendo coisas certas, a gente pode fazer coisa errada. Mesmo fazendo o bem, no meio desse bem, o nosso coração pode ser seduzido e arrastado, e a gente dá uma patinada, dá uma escorregada, mas este é o quarto item da mensagem, que nós vamos chegar lá, porque nós começaremos falando das coisas certas, daquilo que precisa ser feito para brilhar, daquilo que precisa ser feito para experimentar algo novo da parte de Deus, para vivenciar algo especial da parte de Deus. Claro que hoje, isso nós vivemos através de Cristo Jesus. Se você ainda não tem a experiência de ter Jesus na sua vida, essa é a noite para aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, para dizer: Jesus, reina na minha vida, eu entendi que o Senhor morreu no meu lugar, e hoje eu convivi com os crentes, e eu vi como a vida deles é bonita, quando foi transformada pelo Senhor através da conversão, e eu quero isso também. Agora, você que já é de Jesus, você tem uma jornada de crescimento, uma jornada de aumento do seu brilho, o aumento de intimidade e experiências com Deus. E eu quero falar sobre ela com você, antes de falar sobre um erro possível aí de acontecer. Vamos falar sobre, primeiro, os 3 acertos que Moisés tem e que servem de exemplo para nós. O primeiro deles, para que você e eu sejamos pessoas iluminadas, é a necessidade de nós fecharmos o ciclo, de nós termos uma experiência completa. A manhã de hoje foi muito rica na nossa escola dominical. A nossa escola bíblica dominical, hoje tivemos um estudo profundo sobre jejum. Viemos ali com riqueza de detalhes, crescendo, produzindo, entendendo este recurso, tirando dúvidas, tirando alguns vícios, algumas distorções, e entendendo esse ensino de Jesus. E esse ensino de Jesus, que é rico, que é um recurso para nós, está contido nessa experiência de Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites reservado ali, sensível para ouvir a voz de Deus. Mas ele fechou um ciclo, irmãos. Isso é muito importante. Porque ele não apenas esteve na presença de Deus, ele não apenas teve uma experiência mística. Muitas religiões propõem experiências místicas. Muitas religiões orientais propõem uma meditação, propõem um estado, você entrar num estado de profunda conexão, de ressonância com o universo, seja lá que nome seja dado. E os crentes também têm experiência assim. Às vezes tem algumas igrejas que vão orar no monte, tem alguns irmãos que passam a noite de vigília. No Novo Testamento mesmo, os discípulos subiram com Jesus naquilo que ficou conhecido como a transfiguração. Tiveram uma experiência, viram Moisés, viram Elias, viram Jesus brilhando e ficaram maravilhados. E a reação dos discípulos naquela oportunidade foi falar assim para Jesus: Jesus, que gostoso que é estar aqui nessa comunhão, nesse louvor, vendo essas personalidades, tendo visão de anjo, tendo essas coisas tão lindas, a gente não quer descer mais não, vamos ficar aqui, Jesus. Foi isso que Pedro falou para Jesus: vamos ficar aqui
no gostoso, no quentinho. Às vezes a gente vai num culto, é tão gostoso, né, irmãos? Ai, não queria sair daqui. Às vezes a gente tem esse momento espiritual que Deus fala no nosso coração, que nos conforta, e é tão gostoso. Eu quero que você viva isso também. Mas o Moisés, ele não ficou somente no místico. Ele não ficou somente hipnotizado lá em cima do monte. Não, não era isso. Não era isso, irmãos. Os discípulos que estavam em cima do monte descobriram, quando eles desceram com Jesus, que tinha um endemoniado ali, que os outros discípulos que ficaram não conseguiram tirar aquele demônio. Jesus falou, a vida acontece aqui embaixo. Ó. A gente tem que ter momentos bons, que a gente fecha os olhos, louva ao Senhor. A gente tem que ter momentos que mexem com as nossas emoções, que a gente chora. Isso é legítimo. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. É bom a gente ter isso. Mas a gente precisa fechar o ciclo. Precisa ter uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus, ela precisa fazer com que a gente produza algo. O Moisés desceu com a tábua escrita. A experiência com Deus tem que trazer para nós uma instrução. A experiência com Deus tem que trazer para nós um desafio, um passo, uma vivência nova, diferente. E quando a gente receber isso, não é só para a gente engordar, para a gente ficar com uma obesidade espiritual, não. Principalmente nós batistas, né? Gostamos de estudar, ser conhecido como os Bíblias. Mas não é só conhecer. Não, não. Tem que conhecer e colocar em prática. Conhecer e compartilhar. Conhecer e abençoar alguém. Esse é o ciclo que eu estou falando para você. Ficar na presença de Deus. A presença de Deus produzir em você algo, os 10 mandamentos, para usar nossa figura de linguagem. Esse mandamento que você recebeu, você leva para os outros, para a vida dos outros ficar melhor também. E você continua na presença de Deus, e na presença de Deus você recebe mais instruções, e isso que você recebeu não é só para você ser o bonzão, ser o espiritual, é para abençoar a vida dos outros irmãos, abençoar a comunidade, abençoar o lugar onde você vive, você volta na presença de Deus, e é esse ciclo que tem que fechar. Quem fecha o ciclo, brilha. Eu lembro que na minha juventude, a gente ia em vários movimentos, estava naquela febre, aquele momento espiritual gostoso, e os irmãos convidavam e a gente ia, e os irmãos me chamaram para ir orar no monte. Falei, vamos orar no monte. Eu fui lá com os irmãos, e vamos lá, que lá passam umas bolas de fogo, tem uma folhinha que fica queimando, e você não pega fogo. Falei, eita, que negócio doido, negócio misterioso. Eu vou lá. Rapaz, não é que tem uns negócios doidos mesmo? Eu vi a folhinha pegando fogo, Tiago, é verdade. Eu vi. Não sei se a gente fica, aí a gente pode psicologizar, né, Marco Antônio? Pode dizer que fica condicionado. Fui lá no Parque do Carmo, na montanha lá no Parque do Carmo. Fui lá com os irmãos. Mas eu achei interessantíssimo que eu estava com aquele grupo que eu não conhecia, e eu, batistão, né, geladeira, estava ali, só vendo os movimentos. E aí eu fui orar a Deus, e quando eu estava orando a Deus, o irmão me cutucando para mostrar a tal da folhinha. Eu falei, irmão, eu estou falando com Deus, irmão, não me interrompe. A folha ficou mais importante do que Deus. Que eu nem sei se é uma vegetação natural do Parque do Carmo, ou se é uma coisa espiritual mesmo. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero mostrar para você que a gente precisa fechar o ciclo. Que quando a gente vinha descendo, depois da noite de oração, uma irmã já brigou com a outra, um já maldisse o outro. Não fechou o ciclo, sabe? Você tem uma experiência, tem seus arrepios, mas não produz nada. O que aquela experiência produziu? O que mudou no caráter? O que eu pude levar e compartilhar com os meus irmãos na minha igreja? Nada. Foi só uma experiência pessoal. Então, veja, não distorça minhas palavras. Eu não estou dizendo que você não tem que ter experiência. Eu estou falando que você precisa ter suas experiências com Deus, mas essas experiências serão de Deus realmente se elas frutificarem na sua vida.
se elas fizerem de você um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, um crente melhor, mais fiel, mais dedicado. Se for arrepio por arrepio, até o diabo faz as pessoas ter arrepio, irmãos. Não se enganem com relação a isso. A Bíblia diz que Satanás se disfarçaria de anjo de luz para enganar os escolhidos. Então não vai achar que, porque eu chorei é de Deus, não. Porque chorar, não é disso que a gente está falando. Tem que fechar o ciclo. E quando você fecha o ciclo, você começa a brilhar. Quando você fecha o ciclo, você começa a ser uma pessoa iluminada, a se destacar em meio às trevas. Alguns de nós produzem coisas. Alguns de nós falam com pessoas. Porque aprenderam a falar. Para os pastores, especialmente, para gente como eu, a gente aprende as falas, aprende a dividir o texto. Mas eu posso falar sem brilhar por não ter estado na presença do Senhor. E aí, se eu não estive na presença do Senhor para trazer essa mensagem para você, eu sou só um palestrante, só um orador, só um TED Talks. Só isso, só isso. Não tem brilho. E aí, para Deus não faz diferença, irmãos. Alguém pode ser um intelectual, pesquisar em livros, organizar textos e produzir coisas. Mas se essa pessoa produziu e criou uma linguagem tão hermética, tão fechada, que não produz nada na vida de alguém, e se produziu por ela mesma, não tem brilho. E alguém pode sim estar na presença de Deus, ter arrepio, mas se não produziu nada, não tem brilho. O brilho vem quando a gente está na presença de Deus, produz a partir da presença de Deus e compartilha abençoando os irmãos. Em segundo lugar, a experiência nos mostra, e nós vemos nessa vivência de Moisés, que ele foi percebido pelas pessoas. E eu acho esse detalhe, um detalhe muito rico, um detalhe muito diferenciado e que vale muito a pena a gente prestar atenção. Está no versículo número 29, que Moisés desceu tranquilo, com as tabuinhas da lei, assobiando uma música, leva-tu contigo o nome. E vem Moisés, trazendo as tábuas na mão. E o povo, eita, que isso? Está brilhando? E Moisés não percebia que ele estava brilhando, irmãos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque tem gente que faz voz de crente. Tem gente que usa roupa de crente. Tem gente que quer ser notado, que vai falar, você viu o que eu fiz? Eu lembro de um senhor que tinha na igreja em que me converti, que ele certa vez, ele pregou, e tinha um irmão que tocava o teclado e tal, e ele combinou com o irmão que tocasse enquanto ele estava pregando, e aí pregou e fez o apelo, e 4 pessoas se converteram, e aí o irmão sentou, e na hora que ele desceu da tribuna, ele deu uma cutucada no irmão pianista e falou assim, 2002 seu. Entenderam, irmãos? A Bíblia diz que quem converte é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, e não é a mensagem, não é o que a gente faz. Viu quantas pessoas eu trouxe na igreja, viu o que eu fiz, não é nada disso. Nós somos e devemos ser notados pelas outras pessoas. Foi até parte da nossa lição também hoje, que Jesus ensinou assim, quando você jejuar, não fica com cara de coitadinho, não fica com cara do gato de Shrek, não, lava o rosto, fica bem. Você não está fazendo para os outros verem, você não está fazendo para conquistar a admiração dos outros, você não precisa mostrar. E eu fiquei maravilhado com essa experiência de Moisés, que vem ao encontro de um pensador, de um filósofo francês, chamado Pierre Bourdieu, que a fala de Bourdieu é que a nossa consagração ganha quanto maior valor. Os ciclos de consagração sociais são
cada vez mais válidos, quanto maior a distância do objeto consagrado. Parece difícil, mas é fácil de você entender. O que ele está dizendo é o seguinte: se quem te elogia está perto, o elogio não vale. Quanto mais distante estiver quem te elogia de você, mais valor tem esse elogio. Então, por exemplo, se o presidente dos Estados Unidos me elogia e a minha mãe me elogia, qual elogio que vale mais? Do presidente. Que minha mãe vai me elogiar, minha mãe até me acha bonito. Mãe é mãe, mãe está aí para isso, né? Mãe está aí para isso. Então, e agora deixa eu testar vocês, deixa eu fazer um teste para vocês. Vamos lá, vamos colocar número, Tiago, para ficar mais legal, né? Para ficar mais legal. O elogio do presidente dos Estados Unidos vale 100. O elogio do presidente do Brasil vale 50. O elogio do prefeito vale 20. O elogio que um irmão da igreja fizer para mim vale 10. O elogio da minha sogra vale 6. O elogio da minha mãe vale 1. Quem é a pessoa mais perto de mim de todas? Quem é? Não. A pessoa mais perto de você de todas, é você mesmo. Você não conversa com você mesmo? Você não olha no espelho e não fala assim: ih, rapaz, tá? Tem uns pés de galinha aí, hein? A idade está chegando. Quem é mais perto de você de todos é você. Todos nós somos mais de um, irmãos. Às vezes você fala de você como fosse outra pessoa. Quando você critica uma coisa que você fez, você não critica a coisa que você fez? Mas não foi você que fez? Não é como se fosse outra pessoa? Ixi, dei mancada. Ué, mas foi você que fez? É que você está comentando você mesmo. Agora vai a pergunta do milhão. Se minha sogra vale 2, minha mãe vale 1, quando eu elogio eu mesmo, vale quanto? 0. Entendeu? Demonstramos filosófico e matematicamente aquilo que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, que se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não tem valor. Estou explicando para você esse versículo bíblico. Quem elogia a si mesmo, seu testemunho não tem valor. Só tem valor quando é alguém de fora que percebe. Só tem valor quando é alguém de fora que reconhece. E quanto mais distante essa pessoa for, maior o valor real da coisa. O Moisés desceu tranquilo. Não desceu, olha para mim que eu estou brilhando. Não, ele nem percebeu que ele estava brilhando. Vira o rosto que eu estou brilhando. Não, nem percebeu. Foram os outros que perceberam. Você estará brilhando, será uma pessoa diferenciada quando as pessoas verem isso em você. Quando as pessoas perceberem isso em você. Terceiro, e último lugar dessa sequência, saiu o relógio dali, eu não tenho a mínima noção que é oração. Vamos caminhando. Estamos chegando, estamos nos aproximando do final. Estamos nos aproximando. Eu tenho o relógio aqui, mas eu vou ignorar. Terceiro e último lugar, irmãos. Arão e os outros judeus ficam com medo. O Arão e os outros judeus, eles ficam assustados com Moisés brilhando. E o Moisés não se aproveita da situação, não, pelo contrário. Ele fala, irmão, fica tranquilo, sou eu, fiquem tranquilos. Calma. A bênção, o estar na presença de Deus, o ter a vida transformada, é algo significativo, é algo que faz toda a diferença, à medida que você abençoa outras pessoas. E a melhor maneira de abençoar outras pessoas é tirando o medo. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Como é que eu faço para lançar fora o medo, então? Eu amo, eu valorizo, eu levo em consideração as outras pessoas, eu tenho cuidado com elas, eu presto atenção, eu de alguma maneira trago paz para o ambiente. Quem abençoa as pessoas,
Quem traz paz, quem tira o medo, quem lança fora o medo, está abençoando e está então permitindo com que a situação se organize. O nosso versículo número 31, a Bíblia diz que Moisés chamou Arão e os líderes da comunidade, e eles se aproximaram, e Moisés falou com eles, e não teve dificuldade nenhuma. Coloquei o óculos para perto, vocês estão vendo, eu estou ficando tiozinho mesmo, para poder enxergar a hora, né? Vocês ficaram preocupados que eu ia falar demais, agora eu vi a hora, que o outro relógio não tava, o outro óculos não estava vendo. Vejam então, irmãos, que Moisés espantou o medo, abençoou os irmãos, falou, ó, calma, isso aqui que eu vivi é para o benefício nosso. Eu tive uma experiência com Deus e não é uma experiência minha, é experiência para nós. Calma. As bênçãos de Deus, irmãos, as posições de destaque que Deus nos coloca, os ministérios que Deus nos confia para os irmãos que estão à frente de ministério, são para abençoar as outras pessoas, não são para disputas, não são de maneira nenhuma para se considerar melhor do que os outros, para entristecer algum irmão. Não permita que o diabo entre numa coisa bonita que é o dom que Deus te deu. Não permita, abençoe outras vidas e aí você vai brilhar. Quanto mais gente você acalmar, quanto mais gente você dividir o seu dom, quanto maior for o número de pessoas que forem beneficiadas pela sua experiência com Deus, a sua vida será mais especial. Amém? Vimos os 3 acertos de Moisés, não vimos? Os 3 acertos de Moisés ficou bastante claro para nós. Moisés fechou o ciclo, esteve na presença de Deus, produziu o material e dividiu, trouxe para o povo. Moisés foi reconhecido pelas pessoas, Moisés trouxe paz para os irmãos. Você deve estar se perguntando assim, pastor, mas e o erro? Eu não vi o erro. Eu também não tinha visto esse erro, irmãos. Não tinha, durante muitos anos eu não vi esse erro. Eu achava, na minha limitação, na minha simplicidade, eu achava que o Moisés tinha colocado um pano no rosto para proteger, para os outros cidadãos não se assustarem, para não ofuscar a vista deles, para as pessoas ficarem à vontade na presença. Eu achava isso, sempre achei isso. Falta de estudar a Bíblia da minha parte, que eu tinha obrigação de saber que não, que tem um detalhe aí. E esse detalhe foi trazido pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo número 3. O apóstolo Paulo falou para os irmãos em 2 Coríntios, depois você estuda em casa com calma, que eu não quero estourar o horário, porque hoje tem um lanchinho tão gostoso na cantina, e eu quero que você tenha esse tempo de comunhão. Veja, o apóstolo Paulo falou que o Moisés, ele cobriu o rosto. Aqui tem vagalume, esses dias entrou um vagalume na minha casa. Ouvi até falar que o vagalume é um inseto em extinção, né? Fiquei até um pouco com dúvida, que era um vagalume grandão, meio besouro. Eu falei, será que é um besouro radioativo? Será que existe? Não tem uns besourão, uns escaravelhos que entra aqui no culto de vez em quando? Tenho o maior medo de engolir um besourão daqui, tá pregando e engolir um besourão. Nossa. Entrou um dedo, que a gente, calorão, né, irmão? A gente dorme com a janela aberta. Eu sou muito medroso, né? Mas a Claudete sente muito calor, fala, tá bom, para agradar a mulher, deixa a janela aberta, né? Tá bom. E aí eu falo, vai entrar um morcego aqui, vão me chamar. Aí todo mundo quer os negócios, na hora que a coisa aperta, me chama. Entrou o besourão radioativo, Igor. Besourão radioativo, brilhando. E eu lembrei que na minha infância tinha vagalume. Tinha vagalume em Minas, Gildô? Tinha, não tinha? A gente colocava o vagalume no pote, mas aí o vagalume ele ia perdendo o brilho, não é isso? Podemos até falar da composição de fósforo na estrutura, não vamos falar sobre isso, né, Marco Antônio? Deixa para lá. Tudo bem. Também no parque de diversão tem uma pulseirinha que vende, né? Chacoalha, uns bichinhos luminosos que brilham. Mas aí ao longo da semana, perde o brilho. É isso mesmo. O apóstolo Paulo explica que é exatamente isso que acontecia com Moisés. Que ele estava na presença de Deus e ele vinha brilhando, 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 brilhando. Só que ele saía da presença de Deus, aí o brilho ia perdendo, perdendo, perdendo. Mas o apóstolo Paulo cagueta o Moisés.
O apóstolo Paulo fala assim, então, o Moisés não queria perder a autoridade. Não queria que ninguém visse que ele parou de brilhar. E aí ele cobriu o rosto e ficava lá. Me respeita porque eu estive na presença de Deus. Ele não falava isso, né, irmãos? Estou dando um exemplo só, né? Todo mundo olhava e falava, deve estar brilhando ainda. Ele deve estar conversando com Deus ainda. Mas durante um intervalo de tempo, até o outro encontro com Deus, ele estava ali com o rosto coberto para ninguém ver que ele perdeu o brilho, irmãos. Esse esclarecimento do Novo Testamento é sensacional, é fabuloso, por um motivo. Pelo motivo da possibilidade de alguém viver de aparência. Da possibilidade de alguém estar na presença de Deus e descer brilhando e ter uma vida especial, mas aquele brilho vai perdendo. E ele não renova aquele brilho. E aí ele coloca um pano no rosto para ficar de aparência. Só para ser percebido, só para que as pessoas achem que ele está naquele mesmo nível de intimidade, que ele está naquele mesmo nível de experiência. E quando o apóstolo Paulo explica aos irmãos de Corinto essa questão, eu tenho uma advertência para a minha vida e para a sua vida também. Que a gente pode cometer esses 3 acertos, mas que a gente pode cometer um erro. Cheio de boa vontade, a gente pode viver de aparência. Parecer para as pessoas que a gente é espiritual. Parecer para as pessoas, fazer. E isso, irmãos, é algo que não é admitido. Primeiro porque é uma bobagem. Afinal de contas, Deus sonda o coração. Segundo, porque a nossa experiência não é com as pessoas. Nossa experiência é com Deus. A nossa espiritualidade se alimenta em Deus. Terceiro lugar, porque qualquer benefício que a gente ganhe disso é malandragem. E isso aí vai resultar em malefícios no final. Talvez você se lembre da experiência dos nossos irmãos lá no livro de Atos. Os nossos irmãos viram que Barnabé vendeu uma propriedade e doou o dinheiro que ele recebeu para a igreja, para socorrer os irmãos com menos posse. E a igreja ficou muito alegre, todo mundo vibrou, olha que gesto bonito, Deus tocou o coração dele, nosso irmão Barnabé, um irmão abençoado, olha que coisa boa, glória a Deus. E o Barnabé, em humildade, fez aquilo de bom coração. Mas naquela igreja tinha um casal. O homem se chamava Ananias e a mulher se chamava Safira. Ananias e Safira combinaram, falaram assim, tá todo mundo festejando o Barnabé, hein? Tá todo mundo batendo palma para ele, admirando ele, porque ele vendeu uma propriedade e doou o dinheiro para ajudar as pessoas. Vamos fazer isso também para todo mundo gostar da gente? Vamos fazer isso também para todo mundo elogiar a gente? Vamos fazer isso aí para todo mundo ver que a gente ama a igreja? Vamos, então vamos. Só que assim, eles nem vão saber por quanto a gente vendeu, a gente vende, embolsa parte do dinheiro, guarda o dinheiro e dá um pouquinho e diz que foi o dinheiro da propriedade. Beleza, nossa, você é inteligente, hein, Ananias? Safira, estamos juntos aí, a gente tem que proteger o patrimônio da família, né? Beleza, vamos fazer isso. E fizeram, irmãos. Depois você lê na sua Bíblia, Atos capítulo 5, Atos capítulo número 6, você vai encontrar essa experiência. Esta narrativa de que quando esse casal fez isso, quando Ananias veio falar com Pedro, Pedro falou, Ananias, você vendeu por milão aquela propriedade lá? Não, vendi. Rapaz, você não vendeu. Para que você está mentindo? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Eu nem quero o seu dinheiro, rapaz. A fala do Pedro foi assim, irmãos, para ser mais fiel com o texto. A propriedade não era sua, ficando com você não era sua. Se você vendesse e guardasse o dinheiro não era seu. Para que você está mentindo para a igreja? A igreja não pode ser construída a partir da mentira. Por conta disso, eu ainda dei a chance de você se retratar. Porque você fez esse ato de maldade e porque você bateu o pé dizendo, vendi mesmo, e você mentiu, agora você vai cair morto e os rapazes vão te levar para fora. O Ananias, passado alguns segundos, desmaiou e morreu.
Um tempinho depois, minutos ou horas depois, quem sabe, a esposa de Ananias, isso que eu estou te falando está no livro de Atos, tá? Depois você lê em casa. A esposa de Ananias chegou, e a esposa dele foi questionada por Pedro. Ô, Safira, vocês venderam aquela propriedade lá por quanto? Ah, vendemos por 1.000.000. É mesmo? Tem certeza que foi esse valor? Não, tenho, eu estava lá, eu e meu marido vendemos e nós estamos dando para a igreja. Olha como nós somos bonzinhos. Olha, então, seu marido veio aqui, contou essa historinha, o Espírito já revelou no meu coração. A propriedade era de vocês não precisavam fazer isso, não precisava fazer nada para os outros ver. Então, porque você se associou a ele na mentira, agora você vai ser enterrada, assim como ele foi enterrado instantes atrás. E morreram Ananias e Safira. Sabe por quê, irmãos? Eu quero insistir com você. Todos nós precisamos ser fiéis nas finanças na igreja. Porque nós amamos esse trabalho, porque nós queremos esse trabalho crescer, porque nós queremos expandir, porque nós temos um compromisso com Deus. Quando a gente estava na classe de preparação para o batismo, a gente se comprometeu. Então, a gente é pessoa honrada, honra nossas palavras. Hoje, no culto administrativo, nós vimos que o número de dizimistas caiu, em julho era 60, aí caiu em agosto para 56, caiu, e está diminuindo, e eu não tenho notícia de que os irmãos estão perdendo o emprego. A gente entende, cada um passa por dificuldade, é um compromisso seu com Deus. Seu com Deus. Mas o mais importante, esse compromisso com Deus é com Deus. Não para as pessoas verem, não para as pessoas saberem. A gente não pode pertencer a um grupo que vive de aparência. A gente não pode. Algumas pessoas têm medo de orar em público. Dizem assim, eu não sei falar direito. Você está preocupado com as suas palavras, que as pessoas vão pensar. Você está preocupado com aparência. Não está preocupado em falar com Deus e os irmãos dizerem amém e a sua oração edificar o grupo. Irmãos, acreditem, estou falando com você com grande seriedade. Nós vimos em Moisés que ele cometeu acertos, mas um erro acabou fazendo ele entrar para a história no futuro como o cara que quis parecer que estava na presença de Deus mais tempo do que teve, viver de aparência. Eu e você somos pessoas que podemos brilhar, e para isso nós não precisamos, não devemos viver de aparência, porque senão todo o brilho que a gente conquistou vai ser perdido, tudo aquilo que fez diferença na vida das pessoas perderá o seu valor. Todos nós somos então convidados nesta noite, muito mais do que ruas iluminadas, prédios iluminados, jardins iluminados, sermos pessoas iluminadas de verdade, não para os outros verem, de verdade. Assim, o nome do Senhor é glorificado, assim você cresce como pessoa, assim a bênção de Deus chega no seu lar. Você quer ser uma pessoa iluminada? Quer viver momentos novos, experiências produtivas com Deus? Junte-se a mim nessa oração, abaixe sua cabeça e juntos vamos pedir ao Senhor: Deus, trabalha na minha vida para que eu seja uma pessoa que reflete o teu brilho nos lugares por onde eu passar. Trabalha na minha vida para que a minha vida brilhe no meio dessa geração que vive em trevas. Trabalha na minha vida, Senhor, para que a minha vida possa transformar os ambientes possíveis aí de ter ciladas, de ter armadilhas, porque tudo escuro, os ambientes de treva, em ambiente de luz, de verdade. Mais tempo na presença de Deus, compartilhar o que recebeu de Deus, produzir enquanto está na presença de Deus, espantar o medo das pessoas, ser alguém que é reconhecido e elogiado pelos outros. Quanto tempo faz que uma pessoa não te elogia? Eu quero desafiar você a incluir na sua oração hoje esse pedido. Vai ser um pedido bem legal se você falar assim: Deus, faz com que essa semana uma pessoa saiba que eu sou crente, sem eu falar.
Faz essa oração. Essa oração é uma oração legal. Você não vai colocar uma camiseta com versículo, você não vai andar com a Bíblia debaixo do braço, você vai ser conhecido como crente sem nenhum sinal externo. Faz esse pedido para Deus, você vai ver que especial que é alguém olhar para você e falar assim, nossa, você é diferente. Isso é o brilho de Deus na sua vida. Bondoso Deus.